Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal, mais uma vez nosso espaço de reflexão, espaço para podermos meditar sobre alguns temas que podem nos levar a seguir adiante a nossa existência com mais tranquilidade, harmonia e paz. Nesse momento eu gostaria de trazer um assunto. Antes dele, gostaria de convidar a você que ouve nesse momento, você que assiste nesse momento, a estar vivendo o momento presente. De que maneira? Sente-se, acalme-se, procure sintonizar consigo mesmo em primeiro lugar. O princípio da conexão com a espiritualidade começa em nós, começa por nós. Então, para que isso seja um vínculo importante de luz, de paz e harmonia, vamos começar primeiro pela respiração. Respire profundamente, se acalme, se tranquilize. Caso esteja acontecendo alguma coisa importante ou mais contundente ou significativo na sua vida, aqueles processos de transição, né, que nós certamente passamos, ou estamos passando, já passamos ou passaremos. Até porque a vida material é uma grande oportunidade para a mudança justamente de quem somos. E para mudarmos quem somos, precisamos de alguns chacoalhões de vez em quando. E é assim que a vida funciona. Assim a vida é. Nos trazendo oportunidades para crescer, oportunidades para sermos cada vez melhores. Então gostaria que você nesse momento sente, se tranquilize, respire profundamente e procure deixar momentaneamente os problemas de lado. Momentaneamente, para você poder ter condições de seguir adiante com paz e determinação. Tem momentos que não são fáceis, tem momentos que são bem desafiadores e certamente alguns aqui que estão aqui nos assistindo entenderão perfeitamente o que se fala. Gostaria de, nesse momento, trazer aqui uma reflexão sobre um ponto importante ali no filme Nosso Lar 2, né? Os Mensageiros. É um filme muito interessante, é um filme que foi produzido de uma maneira muito bacana, assim, até para poder trazer algumas percepções de como seria no mundo espiritual, mas é muito difícil para nós aqui de realmente reproduzirmos o que acontece lá. Nós não temos uma tecnologia que justamente consiga aprender o que acontece no âmbito da espiritualidade. Até porque a descrição nos livros, elas nos remetem a uma percepção segundo os nossos padrões, os padrões materiais. E por mais que tentemos reproduzir isso com toda a boa vontade e disposição, é realmente difícil, não é uma coisa fácil. Nós estamos ligados no corpo ainda, sofremos aqui as influências da matéria. E para falarmos de uma localidade ou de uma energia que é sutil, que é maravilhosa, né, no sentido de amorosidade, estamos um pouco distantes disso. Mas existem momentos que podemos sentir essas vibrações. Sabe aqueles momentos onde você, acredito que já tenha acontecido com você, você talvez tenha chorado por alguma emoção que chega? Então essas são as vibrações que vêm para nós e que chegam trazendo um bálsamo de luz, de paz, de amor, trazendo esperança, trazendo força, firmeza, trazendo para nós tudo que nós precisamos para seguirmos adiante na nossa jornada. Então realmente é difícil mesmo a reprodução de uma característica, né, própria das questões de ordem da espiritualidade. Mas realmente é um filme que nos faz refletir bastante.
Mas principalmente assim, no papel dos médiuns, né? Papel dos espíritos que se comprometeram a algum tipo de atividade. Eu quero lembrar aqui que não são somente os espíritas que se comprometem a fazer alguma coisa. Existem muitas pessoas que adentram aí ao campo do catolicismo, do judaísmo, enfim, de todas as religiões, procurando fazer o seu melhor, procurando trazer a luz, a harmonia e a paz através das suas ações para a comunidade que ainda acredita ou precisa de um determinado conhecimento. A espiritualidade atua em todos os sentidos da existência material, inclusive no campo da ciência, no campo do materialismo, trazendo informações, trazendo aos poucos a luz para que as coisas tomem o rumo no sentido da compreensão maior. E assim seguiremos através desse caminho que leva muito tempo para poder de alguma forma trazer frutos, trazer conquistas no sentido espiritual. Até porque a nossa mente na matéria fica obnubilada pelas questões de ordem material e de alguma maneira sentimos dificuldade sim de compreendermos melhor nos momentos da nossa vida os padrões de ordem espiritual versus as nossas necessidades materiais. E sempre será um desafio. As questões, por exemplo, assim, de nível de consciência, a capacidade que o espírito tem de poder compreender a si mesmo, de poder superar suas questões de ordem pessoal. Isso é algo muito sutil, delicado e complexo. E aí que vem o ponto que eu quero comentar um pouco mais, colocar uma lente um pouco mais diretiva nesse sentido. É a palavra fracasso. Eu vou dizer para vocês assim, que isso é uma criação dos humanos, uma criação dos encarnados. Os espíritos superiores certamente não pensam na questão do fracasso. Somente os espíritos mais ligados à matéria, que ainda pensam dessa forma. Por que estou comentando sobre isso? Porque ali deu uma certa ênfase no fracasso. No próprio livro, né, Os Mensageiros, ali se fala sobre essas questões dos espíritos que não conseguem. São os espíritos que não conseguiram, de alguma maneira, trabalhar ou realizar aquilo que programaram na sua existência. Então chamam isso de fracasso. Eu gostaria de colaborar nessas reflexões de uma forma um pouco diferente. Se eu falar aqui no campo da psicologia, é um campo do estudo, um campo científico, um campo que tem trabalhos voltados a essa dinâmica. A mente negativa, ou as palavras emitidas de uma maneira negativa, elas surtem efeitos negativos. Então, por exemplo, se eu emito uma palavra, palavrão, por exemplo, se eu começar a falar muito palavrão, a energia dessas palavras, elas podem comprometer o meu equilíbrio. Elas podem comprometer a minha forma de agir na vida, me levando para as tensões, me levando para conflitos e assim por diante. Então, as palavras criam em torno de nós uma energia. Então eu diria que o nosso foco no presente momento deve ser voltado para compreendermos que nós só podemos fazer o que está ao nosso alcance. Nós podemos fazer o que é o nosso melhor. Se você hoje desenvolve qualquer atividade, seja ela no campo mediúnico, no campo da doutrina espírita, seja ela num campo de outras doutrinas, faça o seu melhor. E procure nesse melhor aprender para fazer diferente, caso você queira melhorar mais. Que não existe fazer mais do que o seu melhor.
Nós só conseguimos fazer o que está de acordo com a nossa capacidade de percepção, que está de acordo com a nossa capacidade de entendimento, com a nossa maturidade no nosso comportamento. Não conseguimos fazer diferente disso. Ninguém vai virar um anjo nessas condições que nós temos hoje no momento presente. Ninguém vira um anjo de um dia para o outro. Ninguém vira um espírito superior na categoria de Jesus, ou um pouquinho mais próximo de nós, né? E olha só, quando eu falo mais próximo, estou considerando Jesus, né? Um Chico Xavier, né? Que já é um espírito muito além da nossa capacidade, mas mais próximo de Jesus, certamente. Mais próximo do que de Jesus, né? Então, eu acho que essas questões são questões que podem nos levar a termos mais sucesso quando compreendermos que nós não precisamos ficar preocupados com o fracasso, mas sim com o acerto. O que você pode fazer de melhor para você? O que você pode fazer melhor por você? Se você percebe algo que gostaria de mudar, trabalhe isso com mais atenção, trabalhe isso com mais propriedade e busque superar essas questões. Não no sentido de ficar com medo do fracasso, nossa, estou errando, né? As pessoas gostam de falar que erram, somos imperfeitos, somos a pulga do cavalo de não sei quem. Então, isso tudo são coisas negativas, isso não ajuda, isso prejudica, isso coloca a nossa mente por baixo. Nós somos espíritos num processo de crescimento. Nós somos espíritos que temos uma determinada condição espiritual, de nível de consciência, de maturidade, de sabedoria, que isso vem da maturidade. Nós temos condições específicas, cada um tem. É só observarmos a nossa sociedade. Nem todos têm uma capacidade de poder compreender determinados temas ou lições em relação à vida. E isso é assim, porque nós todos estamos numa escola, e numa escola existem salas de níveis diferentes. Não somos todos iguais, nós não podemos dar uma lição específica. Vamos supor, você pega uma criança numa fase de alfabetização, você vai dar para essa criança uma lição de um curso de pós-graduação. Não faz o menor sentido. Cada um na sua classe, cada um com as suas lições pertinentes, cada um com as suas necessidades. E a didática espiritual, uma didática complexa, que nos ajuda nesse entendimento e nessa compreensão, de uma maneira que possamos, de alguma forma, aprendermos, segundo as experiências que nós nos submetemos, a termos mais consciência sobre nós. Ontem mesmo eu presenciei uma briga. Então assim, olha só como as coisas funcionam, né? Vai de um lado, depois estoura de um outro, às vezes nada a ver com o que está acontecendo. Então começa lá um sujeito passando, nitidamente alterado, ou seja, por droga ou bebida, não dá para saber, e começa a discutir com outro lá num terminal de ônibus. Eu de longe observando essa situação, que chegaram dois seguranças, começaram a empurrar lá o sujeito, começaram a ser mais agressivos e mentalmente, né, buscando energia de proteção de luz ali, emitindo energias para que as coisas se acalmassem. Enfim, chegou num ponto onde houve ali alguns tapas, algumas coisas assim, e no meu ponto de vista, sem necessidade nenhuma aquilo lá acontecendo. Aí esse núcleo saiu, desfez-se essa situação, aí aparece um cara forte, vai na direção de onde estava, aparece outro que não tinha nada a ver com a situação, esse cara forte chega na frente desse outro aí que é mais magrinho, e dá um belo de um soco na cara dele, e lógico que não dava para ver o que estava sendo discutido ali, mas nitidamente deu para perceber o seguinte: o clima da agressividade chegou a tal ponto que essa segunda briga, que não tinha nada a ver com a primeira,
entrou de graça, por conta da perturbação do ambiente. Então o que está acontecendo ali? Uma baita de uma confusão. As pessoas não estavam se entendendo, todo mundo ânimos aflorados, aquela coisa toda, um desequilíbrio. As pessoas que não têm capacidade de poder compreender de uma outra forma se envolviam na energia da agressividade. Foi o que aconteceu com um cara lá fortão que foi bater no outro, não tinha nada a ver com a história. Por quê? Por impulso. E dessa forma nós agimos na vida. Podemos querer fazer o nosso melhor, mas às vezes em determinadas situações nos envolvemos passionalmente com algumas situações e agimos de uma forma que não tem nada a ver com a situação que está acontecendo, por conta dos nossos referenciais internos. Isso é um fracasso? Eu diria não, é uma experiência. Assim como foi retratado lá no médium, né, que não conseguiu levar adiante o seu compromisso em relação à mediunidade, acabou se envolvendo com cobrar dinheiro, né, dos seus consulentes e tudo mais. Depois se envolveu com uma mulher, né, e teve um filho e tudo mais. O que é isso? Experiência. Era para acontecer tudo aquilo ali? Eu diria, não, porque não era programação, mas aconteceu. E por que aconteceu? Aconteceu justamente porque aquelas pessoas ali envolvidas não tinham um nível de maturidade para poder compreender de uma outra forma. Passado tudo isso, passado toda essa história, certamente um dia vão refletir sobre o que aconteceu e aí sim desenvolver em si mesmos mais capacidade de poder superar as dificuldades do dia a dia, dessas situações provocativas. E é assim que nós evoluímos. Não existe um fracasso aí, existe uma experiência onde o resultado não foi o esperado, mas foi o resultado, e a espiritualidade aproveita isto para o nosso progresso. E é assim que nós caminhamos, olhando de uma forma como aproveitarmos as experiências todas que estão à nossa disposição e trabalharmos em cima dos resultados que essas experiências nos trazem. Se você eventualmente em algum momento da sua vida você se equivocou sobre algo, uma decisão que hoje talvez você se arrependa ou coisa do tipo, não leve por esse caminho do fracasso. Compreenda que foi algo importante para que você possa ou pudesse refletir sobre aquilo e hoje certamente talvez você fizesse de uma maneira diferente. Se nós tivermos consciência realmente, se nós tivermos sabedoria e se nós estivermos abertos para o aprendizado, essa experiência vai fazer com que a gente mude. Caso não, é mais uma que precisamos para, quem sabe, vir outra e outra e outra, até que nós possamos despertar verdadeiramente para essa mudança de um determinado ponto de vista, atitude, enfim, coisas nossas, coisas internas. Espero que você reflita sobre isso de uma maneira que possa trazer a você contribuição, de uma maneira que você possa aproveitar a sua vida em toda a sua potencialidade, com tudo que está acontecendo ao seu redor, contigo, nas experiências que você se dispôs a passar por elas. Estamos juntos numa jornada que não é uma jornada simples, é uma jornada de crescimento, e tudo que vem como crescimento e desenvolvimento vem solicitar de nós coisas que às vezes a gente não tem assim tanta habilidade ou capacidade para agirmos. E assim é, estamos juntos, essa é a nossa jornada. Vamos trabalhar bastante para que possamos cada vez mais progredir com energia, com amor, com paz, com sabedoria. Que nosso querido amigo Jesus nos abençoe e possamos sempre pensar nos nossos acertos, em fazermos sempre o nosso melhor. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe, nosso querido, sempre presente amigo Jesus, e que tenhamos, aproveitando aí o nosso dia a dia, a oportunidade para o nosso crescimento pessoal. Que Deus nos proteja a jornada, sigamos em frente. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal,
e até nosso próximo encontro. Um abraço a todos.